Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos a acompanhar os nossos objetivos? Vejamos juntos aqui. Vamos fazer a leitura do gênero reportagem, certo? Também localizar informações explícitas, que são aquelas informações que nós vamos ao texto para retirar de lá essa informação. Então, não é uma informação interpretada, é a informação que está lá para ser buscada, certo? Então, é muito mais tranquilo. E vamos compreender também o que é frase, oração e período, certo? Você lembra o que é frase, oração e período? Tem alguma dúvida ainda? Não entendi muito bem, professor. É meio difícil isso, concordo. Então, nós vamos procurar entender melhor ao longo, então, dos próximos slides, tá bom? Vamos lá. Começando a nossa conversa. Qual é a diferença entre frase e oração? O que diferencia frase e oração? Então, a oração, vocês sabiam que ela é uma frase também? Só que ela é uma frase que tem um elemento a mais, digamos, que nós chamamos de verbo. É uma das várias classes gramaticais que nós possuímos. Então, lembrando algumas classes gramaticais, substantivo, verbo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, enfim, certo? Mais alguns aí. Mas assim, então, o verbo é uma das classes gramaticais e ele está sempre presente nos enunciados. Em todos, professor? Não, em alguns, Onde o verbo se fizer presente, nós teremos ali constituída uma oração. Então, não é a oração relacionada à igreja, enfim, a pedido, Não. Essa oração seria um nome que nós damos a essa estrutura de linguagem, dentro da língua portuguesa, que é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Já a frase, não necessariamente ela vai ter sempre o verbo. Então, ela pode ser uma frase sem verbo. Para ser frase, ela precisa apenas ter sentido completo, certo? Ou seja, pode ser uma, duas palavras, três palavras, porém, nessas palavras precisa ali ter o sentido completo, a informação precisa ser completa, tá? Então, olha lá, frase é um enunciado de sentido completo, oração é um enunciado de sentido completo, porém, que possui também um verbo junto, tá? Nessa estrutura. Vamos ler então um trecho de uma reportagem e aí nós vamos fazer análises, então, tanto no conteúdo quanto na parte gramatical também, tá? Então, a reportagem, lembrando, Então, é um texto mais aprofundado do que uma notícia, traz análises, tá? Traz informações a respeito de um fato, pode trazer opinião, pode trazer uma mistura de vários elementos, Vários outros gêneros, imagens, gráficos, entrevistas, enfim, tá bom? Vamos lá. Então, o título de uma reportagem recebe o nome do que mesmo? Manchete. Qual é a manchete que nós temos? Queimadas deixam marcas profundas na Amazônia. Geralmente, a reportagem ela tem ali a data em que ela foi escrita também, 23/8/2020. E por ser colocada ali em um site, divulgada por meio de um site, também aparece o horário, que ela foi publicada. Então, foi escrita pelo Martin Koebler, certo? Vamos seguir? Vastas áreas foram destruídas por desmatamento e fogo nos últimos anos, enfraquecendo o solo e até mesmo a vegetação que resistiu às chamas. Dados de satélite divulgados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1º de agosto mostraram mais de 6.800 incêndios na região amazônica em julho, um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. A área desmatada no ano passado, na maior floresta tropical do mundo, 60% da qual está no Brasil, foi estimada em 10.000 km², correspondente aproximadamente ao tamanho do Líbano. É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. Embora essas florestas ainda possam parecer intocadas quando vistas de cima, a paisagem verde vista de um avião ou satélite pode ser enganosa. Um incêndio florestal típico queima no subbosque
a vegetação que cresce sobre a copa principal da floresta, de uma floresta tropical virgem, podendo exterminar pequenos arbustos, plantas e entre 40% a 50% de todas as árvores. Quando grande parte da vegetação rasteira e das árvores menores é eliminada, fica difícil manter o microclima úmido do subbosque, que ajuda a proteger as florestas tropicais dos incêndios. A estação seca tornou-se mais longa e as secas severas agora são mais frequentes, com 3 relatadas desde 2005. Olha que preocupante isso, né? Então, o número de queimadas, nós sabemos que nós temos ali muitas queimadas que ocorrem de modo natural, porém nós temos, infelizmente, muitas queimadas realizadas de modo indevido, criminosamente, digamos, né? Então nós temos que ter um controle maior, né, nessa questão, talvez mais fiscalização, né, por parte dos órgãos responsáveis, enfim. E as pessoas também precisam ter essa consciência, né? Não podemos apenas cobrar dos órgãos competentes se as pessoas vão ter atitudes ali que cada vez vai precisar de mais fiscalização, né? Então, para que as coisas funcionem, todos nós precisamos entender, né? Não é só a Amazônia, obviamente, que é importante, mas nós sabemos que sim, faz muita diferença, né? Para o equilíbrio do planeta, todas as questões relacionadas ali à preservação das florestas, né? Das matas naturais, porque assim, se pode plantar depois alguma coisa ali para tentar recuperar, reflorestar, pode-se, mas não é a mesma coisa, né? Então, aquela vegetação natural ali é muito importante, né? Para que nós tenhamos ali um equilíbrio maior, o controle da temperatura que fica descontrolado ano a ano, né? Por tantas coisas, as secas que ocorrem, justamente também por perceber, né, essa falta de cuidado, né, das pessoas com as árvores, com as florestas como um todo, né, todas as vegetações, os rios, enfim, tudo que envolve ali a natureza, tá bom? Vamos seguir? Temos aqui atividade para você responder. Qual é o tema da reportagem lida durante esta aula? Responda, já voltamos. Beleza, e aí? Conseguiu responder? Teve dificuldade? Vamos ver juntos então, confirmar então qual é a resposta? Olha lá. Então o tema aqui é a destruição da Amazônia, provocada sobretudo pelas queimadas e também pelo desmatamento. Nós sabemos, né, que são muitas ações ali indevidas que precisam ser melhor fiscalizadas
e punidas, né? Não só fiscalizadas, punidas, para que isso não ocorra, né? Ou pelo menos que se diminua bastante, tá bom? Vamos analisar aqui juntos? Olha lá, queimadas nunca. Aqui nós temos um exemplo de frase. Por quê? Porque nós não possuímos verbo, né? Então, lembra aquilo que o professor falou, que nós precisamos de um verbo para que algo seja chamado de oração? Agora vamos ver aqui, ó. Queimadas, não pratique. Aqui é a oração, mas também pode ser chamada de frase, será? Sim, né? Lembram que toda oração é uma frase? Porque seria uma frase verbal, né? Então é uma frase que possui verbo, que é chamada de oração. E essa outra frase, ó, queimadas não pratique. Será que ela pode ser chamada também de período e de oração ao mesmo tempo? Né? E queimadas nunca não pode ser chamada de período? Né? Por que será que queimadas nunca não pode ser chamada de período? Porque para ser período, lembram que nós precisamos que tenha pelo menos uma oração? Né? Então, se eu tenho uma oração, eu tenho ali constituída uma oração e ao mesmo tempo um período. E toda oração é também uma frase, porém é uma frase que possui verbo, é uma frase verbal. Perfeito? Então, lembrando então esses conceitos. Vamos lá. Frase nominal. Então, ela não possui verbo, sem verbo. Então, sempre a frase precisa ser um enunciado de sentido completo. Olha lá, Amazônia brasileira, celeiro do mundo. Não tenho verbo, mas eu tenho uma informação com sentido completo, que pode ser percebida, né? Se eu leio essa frase, eu entendo o que está sendo colocado. Ela não fica ali faltando nada nela, né? Eu consigo entender perfeitamente o que ela está comunicando. Já na oração, o que eu preciso perceber? Que oração é uma frase que possui verbo. Olha o exemplo. A Amazônia é considerada celeiro do mundo. Observe lá o verbo destacado. É o verbo ser, mas aplicado ao tempo presente. E o período? O que é o período? É uma frase formada por pelo menos uma oração. Se eu tenho uma oração constituída, logo eu tenho um período constituído. Eu posso ter um período formado por 5 orações, por exemplo? Posso, né? Por quê? Porque o período ele precisa de pelo menos uma oração, mas podem ter várias orações formando um único período, tá bom? Então olha o exemplo aqui, ó. A Amazônia é considerada celeiro do mundo porque é um grande ecossistema. Observe que eu tenho 2 verbos aqui, portanto eu tenho 2 orações formando este período, tá bom? 2 orações formaram um período. Perfeito? Olha lá, analisando esse trecho aqui, e muitos especialistas temem que a região possa haver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Observe aqui que nós temos 2 orações. Por quê? Uma oração é formada por um verbo. Qual é o verbo? Temem. E nós também temos uma locução verbal. O que é locução verbal? É quando eu tenho um verbo ao lado do outro, porém ele está fazendo a função de um único verbo. Então ali, ó, possa ver, né? Possa ver está fazendo a função de um único verbo. Portanto, ele vale como se fosse um verbo. Então, por isso nós podemos dizer que nós temos 2 orações. Verbo temer representa uma oração e a locução verbal, possa ver, representa outra oração. Tá bom? Então, olha lá, oração 1. E muitos especialistas temem. Oração 2. Que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios e assim segue a frase. Perfeito? Compreendeu então? Quantidade de verbos é a quantidade de orações, tá bom? Pode ser um verbo ou pode ser uma locução verbal que ela vai fazer a função como se fosse um verbo, tá bom? Mesma coisa. Agora, atividade 2. Acompanhe. No subitem da reportagem temos uma frase nominal, uma oração ou período. Justifique. Já voltamos.
Legal. E aí, conseguiu corrigir? Né? Conseguiu acertar? Vamos ver se está certo? Vamos conferir então. Olha lá. Então eu perguntei para vocês se nós teríamos aqui uma oração, uma frase nominal ou um período. E também pedi para que justificasse. Temos então uma frase nominal aqui. Por quê? Nós não temos a presença de um verbo para que seja uma oração. E não sendo oração, também não pode ser chamada de período, né? Porque para ser período, eu preciso ter ali formado pelo menos uma oração, tá bom? Então sempre preste atenção nesses detalhes. Perfeito? Muito bem. Agora vamos pensar juntos aqui. Olha lá o enunciado. É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. O trecho acima pode ser definido como frase, oração e período ao mesmo tempo? E por quê? Será que pode ser? Sim, né, pessoal? Por quê? Vejamos aqui, ó. Primeiro, nós temos uma frase verbal aqui constituída. Nós temos a presença do verbo ser no tempo presente é. Nós temos uma oração porque há a presença do verbo. E nós temos um período porque pelo menos uma oração está fazendo parte do enunciado, né? Então, eu tenho aqui formado uma oração, portanto, eu posso chamá-la também de período. Combinado? Então, você não esqueça dessa informação, tá bom? Frase nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo e é chamada de oração. E sendo oração, ela também pode ser chamada de período, porque para ser período, o enunciado precisa formado por pelo menos uma oração. Certo? Agora, atividade mão na massa para você fazer. Agora é com você. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Então, eu vou pedir para você acessar este link que está disponível aqui, ou através do material, ou fazendo a anotação. Clique em começar para iniciar o jogo, escolha a alternativa correta para o que se pede no enunciado. Um tempo para você fazer a anotação. Já voltamos. Beleza, e aí? Anotou certinho? Vamos ver como fica lá quando você acessa este link? Vejamos aqui juntos. Olha lá, então essa atividade, quando você acessar, né, teremos lá a pergunta. Então, em cima a parte da pergunta, e embaixo tem as alternativas para você selecionar. Aí você toca na resposta certa, que você considera certa, para poder prosseguir. E na flechinha você vai seguindo, então, para as próximas perguntas. Um tempo para você anotar isso, já voltamos.
Legal, e aí, conseguiu? Anotado bonitinho? Então vamos conferir o que nós abordamos na nossa aula? Vejamos lá. Lemos trechos de uma reportagem, compreendemos a diferença e semelhanças entre frase, oração e período. Certo? Muito bem, então agradeço você que nos acompanhou e até a próxima.